Por que que os pais falam que o bebê vem da cegonha? Por que que não podia ser, por exemplo, de uma égua? Olha, acho que isso é uma invenção que eu não vou saber explicar a origem dela, mas o fato de a gente usar esse tipo de analogia, né, faz com que os próprios pais talvez se sintam mais seguros para falar sobre o tema. E daí envolve muito isso que a gente falou do tabu. Então a gente vive numa sociedade onde foi ensinado pra gente que é errado a gente falar sobre a sexualidade, é errado a gente abranger. Muita gente ainda tem a ideia que a educação sexual, por exemplo, na infância é falar sobre sexo com uma criança. E não é a gente explicar exatamente o funcionamento do corpo dela. Então, muitas vezes os pais usam essa analogia para ficar um pouquinho mais leve, de assim, veio de um lugar lúdico ali, veio da cegonha, enfim, para eu não ter que explicar. Oi? Veio a sementinha, né? Mas o da semente ainda é um pouquinho mais ok, porque eu posso falar ali. E de repente eu posso até falar pro meu filho. Se falar, se fosse papai assim. colocou uma sementinha na barriga da mamãe. Não, minha mãe tinha contado que tipo, meu pai tinha colocado uma semente na comida, aí ela comeu e... E pronto, surgiu na barriga. Mas pelo menos você chegava na barriga, né? Não chegava pela cegonha, já tava mais real. Tipo, me tacava, assim. O que a gente pode, né, por exemplo, para uma criança pequena, a gente não vai explicar ali exatamente o que acontece, porque ela não tem nem maturidade ainda para entender. Mas a gente pode explicar que quando duas pessoas, elas têm ali um relacionamento, elas se gostam muito, elas fazem um tipo de carinho que é específico de namorados, e com esse carinho é sim implantada, de repente, uma sementinha na barriga da mamãe que vai nascer ali o bebê. Por quê? Porque isso eu não tô inventando uma coisa fantasiosa para a criança, né? Eu tô explicando de uma maneira lúdica para ela como que é esse processo. Porque se eu invento uma coisa fantasiosa, quando chega lá na frente que eu realmente tenho que falar como isso acontece, porque na adolescência esse papo da cegonha já não vai mais colar. E daí vai ficar aquela sensação de assim, puxa, fui enganado então, né? Esse tempo todo eu acreditei que existia uma cegonha, claro que isso não, racionalmente ali, a gente já não pensa muito nisso, mas vai ficar essa sensação de assim, mas será que meus pais realmente falam a verdade pra mim? Né? Porque quando eu perguntei, o pessoal inventou uma história totalmente aleatória pra me explicar uma coisa que de repente não precisava ser tão fantasiosa assim.